Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12 é: eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa parte C, ela já dava uma palavra maravilhosa, né? Eu sou o Senhor. Ele é o Senhor e pronto. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus e nada tem a definir sobre essa ordenança, essa colocação que ele dá sobre a igreja. Mas esse texto ele vai falar para nós sobre a instituição da Páscoa e também quando Deus ele vai trabalhar, né? Quando esse capítulo 12 vai registrando para nós a celebração da Páscoa entre os israelitas e revelando também como foi a saída do povo de Deus, né, do Egito. Mas esse texto também vai relatar os cuidados do Senhor, o zelo do Senhor, porque o Senhor, nos capítulos atrás, ele vai dizer para nós que o Senhor dá uma ordenança a Moisés e Arão. Quando eles chegassem até a Faraó, transmitisse a mensagem que o Senhor queria que ele libertasse, que o Senhor queria que ele abrisse mão do povo, para que o povo fosse livre. E nós vamos entender que todo mundo conhece esse texto, igreja, e vai ver que quando as pragas chegaram ali, o tempo em que o Senhor usava e falava através dos filhos dele, Faraó endurecia o coração. Faraó recebia aquela palavra, mas quando ele via que o vento tinha passado, aleluia, quando ele via que tudo tinha passado, Faraó voltava atrás. Só que há uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. A palavra do Senhor para a minha casa, para o meu lar, para a tua vida, para o teu lar é: seja guardado pelo sangue. Esse tempo qual nós estamos vivendo, a igreja de Cristo, que somos nós, precisamos estar coberto pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos vivendo um tempo, aleluia, a qual, se os seus umbrais não tiver selado com o sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, você não vai ter a proteção daquele que pode, você não vai ter o guardar daquele que pode. Você pode estar 30 anos, 40 anos, você pode estar depositando ali o seu tempo dentro da igreja, mas você tem que ter certeza quem é o Deus que você serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver o Senhor falando através dos filhos dele e dando ordenância, está libertando aquele povo da escravidão. Quando nós vamos olhar, nós vamos atentar para algo muito especial dentro desse capítulo, a qual o Senhor vai dando para nós o entender da separação do sangue do Cordeiro e o sangue de Cristo. É uma semelhança, porque quando você vai olhar, o sangue de Cristo, ele foi entregue na cruz do Calvário, por amor da tua vida, por amor para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. E quando nós vamos olhar o Senhor nos tornando livre com o sangue de Cristo, o Senhor tirando eu e você do lamaçal do pecado, tirando eu e você da escravidão que outra hora nós vivíamos. Aí nós vamos olhar que o sangue do Cordeiro naquele momento simbolizava proteção, simbolizava presença, simbolizava que Cristo estava ali, que o Senhor fazia permanência e morada naquele lar. Nós vamos ver que o Senhor, ele vai separando o povo dele. Há uma ordenância, né? O Senhor dizendo àquele povo para proteger. Havia uma preparação, havia um guardar de Deus sobre aquele lugar. O que eu mais acho interessante, missionária Alcione, que o Senhor vai separando o povo para que o povo proteja a sua casa. Olha, escute, o Senhor vai dando ordenância. No versículo 13, ele vai dizendo: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Vendo eu, o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e nem mortandade quando eu ferir a terra. Havia uma palavra liberada. Louvado seja o nome do Senhor, porque todavia o Senhor se responsabilizava pelo povo dele. Havia um guardar, havia um guardar diferenciado de Cristo, igreja. Nós precisamos atentar para isso. Aquele povo estava debaixo de uma ordenância do próprio Deus. Aí nós vamos ver
o Senhor falando, olha, vocês vão separar um carneiro, você vai separar ali, e ele tem que ser macho, e ele não tem que ter mancha, não tem que ter machucado, ele não tem que ser puro, ele precisa ser puro. Você vai pegar o sangue do cordeiro, vai guardar, vai marcar a tua casa, e essa carne, vocês vão se reunir, e esse cordeiro, vocês vão se separar e vão se sentar na mesa para se alimentar. E o que eu mais acho interessante, que a família que era pouca, ela deveria se reunir com mais alguém. Ela não ia matar um cordeiro só para ela ia reunir com a próxima família, a família mais próxima, para que eles pudessem compartilhar da comunhão. Aí aqui eu já entro aqui a comunhão e a presença de Deus. Se você não tiver intimidade com seus vizinhos, como é que você vai sentar à mesa com eles? Se você não tiver unidade da fé, como é que você vai pedir, bater na porta para ser guardado dentro dessa casa, dentro desse lar? Porque nesse lugar de comunhão, nós vamos olhar e nós vamos atentar para isso, que aquela viúva, parafraseando, ela vai pedir vasos emprestados para pagar a dívida dela através do azeite que o Senhor derramaria dentro do quarto. Então nós precisamos atentar para isso, para a providência, ela sempre vai vir do céu, querido. A providência, o socorro, o ministério, a essência de Cristo, aonde Deus quiser te levar, sempre vai ser do céu e nós precisamos estar guardados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos atentar para o versículo 14. E esse dia vos será por memória, e celebrarai-vos a festa do Senhor, as vossas gerações, e celebrarão os estatutos perpétuos. Nós vamos ver o Senhor ordenando aquele povo para que eles permanecessem na presença de Deus. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Deus envia Moisés e o Senhor fala para ele, relata para ele, só que tem um porém, havia uma palavra liberada no capítulo 11, que todos os primogênitos iriam morrer, até os animais, tudo havia de estar ali se não tivesse guardado pelo Senhor. Nesse texto o Senhor vai ensinar para nós que a libertação, ela precisa de comunhão, a libertação precisa do cuidado, do zelo, daquele que pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, daquele que trabalha ao teu favor, querido. Nessa noite o Senhor está dizendo, guarda a tua casa com o sangue do Cordeiro. Nessa noite o Senhor está dizendo, guarda a tua vida com o sangue do Cordeiro. Não se preocupe com a casa alheia, porque a casa alheia é o Senhor que trabalha. Você não vai conseguir edificar a não ser a tua casa. Seja edificado nessa noite mediante a palavra do Senhor, aleluia, mediante aquilo que o Senhor vai trazer para nós. No capítulo 12, versículo 4, anteriormente dos versículos que eu li, o Senhor vai dizendo sobre isso. Ele vai dizendo, olha, mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta do cordeiro. Então o Senhor vai estar dizendo para nós que o cordeiro ou cabrito será sem mácula, como eu já tinha dito anteriormente. Nós não podemos ser marcados aqui nessa terra, nós precisamos ser lembrados lá no céu. Nós não podemos permanecer nessa terra, construindo uma vida aqui, achando que isso aqui é a nossa terra, o céu, a qual muitos aí pregam. Louvado seja o nome do Senhor, que nós já estamos vivendo no céu. Eu olho e falo, meu Deus, se aqui já é o céu, sangue de Cristo. Então nós temos que olhar e saber que o que vem vindouro é melhor do que o momento que você está passando, melhor do que a situação do que você está passando. Nós vamos ver um povo que precisava ser liberto pelo Senhor, porque vivia numa vida de escravidão, mas também vamos ver um povo que murmurava. Nós vamos ver um povo que não queria abrir mão daquilo que eles queriam construir. Agora vem a dependência do eterno, do amado da nossa alma. Nós vamos olhar o Senhor nos preparando, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele dá todo o preparo. Do versículo 4 a seguir, o Senhor vai instruindo, irmãos, igreja, como é que deveria ser. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Quem recebe qualquer jeito é qualquer um. O Senhor não, o Senhor quer o melhor da tua casa, o Senhor quer o melhor da tua vida, o Senhor quer o melhor da entrega, o Senhor quer o melhor da sua vida para servir. Então Ele está dizendo, guarda a tua casa com o sangue
do Cordeiro. Guarda a tua vida com o sangue do Cordeiro. Eu quero abrir aqui um parênteses. Eu tenho um pastor que ele dizia assim, olha, chegará um tempo em qual nós vamos pregar e vamos ter que guardar na nossa casa. Se a sua família for salva, olha, se os seus filhos, seu esposo, a sua parentela for salva, é de grande valia. E esse tempo chegou. Nós precisamos primeiro preocupar com a salvação nossa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você pregar 30 dias por mês? O que adianta você estar aí fazendo 30? Que adianta se você nesse percurso você se perde? O Senhor vai te dizendo, olha, eu queria libertar um povo que não queria ser liberto. Eu queria transformar um povo que não queria deixar eu trabalhar, deixar eu conduzir. Então, por isso que ele vai dando as estratégias àquele povo. Vocês vão comer, não, nada vai poder ser jogado fora, tudo vai ter que ser guardado. Então, nós vamos ver o Senhor orientando, porque a presença do sangue de Cristo é algo valioso, é o sangue do Cordeiro que liberta, é o sangue do Cordeiro que purifica, é o sangue do Cordeiro que transforma, é o sangue do Cordeiro que nos traz para uma vida eterna, e esse sangue foi precioso. Nós vamos olhar e vamos ver que basta o sangue do Cordeiro ser aplicado sobre os umbrais das portas e o destruidor iria respeitar. O Senhor falou, a morte vai passar, e quando ele vê que está ali o sangue do Cordeiro, ele vai passar por cima. Então cumpre-se aquele salmo que vai dizer, olha, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma, porque o Senhor já deu ordem aos anjos dele ao teu respeito. Você está entendendo, ó, querido? Você está entendendo, minha amada? Louvado seja o nome do Senhor. Fica debaixo do sangue, fica guardado pelo sangue, que você será protegido. Oh, aleluia, eu sinto a graça de Deus nessa noite. Eu tinha preparado outra mensagem, eu tinha preparado algo totalmente diferente. Quando eu sento aqui alguns minutos, o Senhor me faz lembrar dessa redenção, dessa entrega a qual Moisés e Arão se dispôs, a qual Joquebede se dispôs a instruir os filhos a andar com o Senhor, a estar sensível à voz de Cristo. Aleluia! Não tem como falar desses dois sem falar do ambiente a qual eles foram criados. Não tem como falar da obediência de Arão, de Moisés, de Miriam, sem lembrar da dependência que Joquebede teve da presença do Senhor, de entender que se o Senhor não guardasse aquele menino no cestinho ali, nada iria acontecer. Esse mesmo menino é preparado e forjado o caráter para libertar um povo e entender que a chamada vai muito mais além, aleluia, do que você está pregando, do que você está cantando. O que vai trazer purificação para a nossa vida é a obediência, está ali a dependência do Senhor. Ei, eu acho lindo e eu acho muito maravilhoso quando eu leio esse texto. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ensinando a nós. Olha aí que ela ficou com o fundo da casa todo bonito. Oh, glória! Como ela queria. Aleluia! Essa dependência, Elisama, vai preparar um povo para estar livre. Livre. Então você é livre para adorar. Você não precisa estar da dependência de homens para ser usados. Você precisa estar na dependência de Deus para ter ousadia de Deus, para dizer para o inimigo aqui não, nessa casa não, nos umbrais da minha casa não, na vida dos meus filhos não, na vida do meu esposo não, no meu ministério não. É selada, tua casa é guardada pelo Senhor. Aí nós vamos atentar para essa chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para essa redenção, essa preparação ao qual o Evangelho nos chama para conduzir. Eu quero abrir parênteses e contar para os irmãos um testemunho que eu vi ontem, que eu fiquei assim, Elisama, maravilhada com Deus. Ontem nós estivemos na sede da nossa igreja, ministrando a palavra. E quando acabou, estava no término do culto, o Senhor, a pastora nossa, a nossa pastora Cristiane, ela chama um casal e anuncia que esse casal iria ficar um período ausente da sede de Goiânia, porque desde quando o filho nasceu, precisava fazer um transplante de fígado.
e não tinha achado ainda doador compatível, e estava há 8 anos ali naquela luta, naquela peleja. Mas aquele menininho, a pastora disse que todavia que fazia campanha, ele subia no altar e declarava a cura que ele ia receber. Ele declarava que estava curado. Ontem, no finalzinho, só foi prantos e foi choro. E quando foi a semana passada, agora no começo essa semana, perdão, no começo aí do feriado, a médica dele liga e eles vão fazer o transplante através do pai, que através do pai, o pai vai ser o doador para o filho, que eles iriam se ausentar para esse preparo, para receber e ser selado pelo sangue do Cordeiro, e aquela família emocionada, porque o pai dizia, eu vou poder salvar o meu filho. É algo extraordinário, querido, o Senhor te salvou, minha irmã, então seja livre, o Senhor te salvou. Eu voltei dali maravilhada com aquele testemunho, louvado seja o nome do Senhor, porque não é um ambiente que vem me mudar, é eu que tenho que mudar o ambiente. O Senhor só vai deixar perto de nós aquelas pessoas que vão edificar, vão andar lado a lado, que vão querer somar conosco para o reino. É isso que eu aprendi naquela noite, finalizando ali, é aquilo que eu aprendi, essa comunhão. Eu falei, meu Deus, eles vão se ficar 4 meses num estado, num lugar diferente, mas o pai vai salvar o filho e vai trazer para casa um filho que ele gerou. É isso que o Senhor está dizendo mediante essa palavra. É isso que o Senhor quer dizer para nós mediante essa palavra. Tu é comprada pelo sangue do Cordeiro. Tu é salva pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, a qual se entregou. O sangue de Cristo é a arma da nossa redenção. Efésios 1, versículo 7 vai falar sobre isso, que o sangue de Cristo é a garantia da vida eterna. A morte não tem poder e o sangue de Cristo já te libertou. Então você é livre. Você é livre, minha irmã. Você é livre. Você é livre para adorar. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe o tamanho do propósito dele na tua vida. Então nós vamos ver aquele povo atentando para essa responsabilidade. Você já parou para atentar que responsabilidade Moisés tinha de transmitir, de ser o canal da boas novas, de anunciar àquele faraó que ele precisaria se render, porque o Senhor tinha comprado aquela peleja, que o Senhor tinha comprado aquela história. É muito lindo isso. Quando nós vamos atentar para isso, nós vamos ver o Senhor falando no versículo 15, 7 dias comereis asmo, e ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer do pão elevado, desde o primeiro ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E no versículo 16, o primeiro dia haverá uma santa convocação, também no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nesse, senão o que a alma houver de comer, e isto somente aprontareis para vós. O Senhor está dizendo, olha, quer ser guardado pelo sangue do Cordeiro, tem que ter preparação, tem que ter purificação, que tem que ter busca. E isso não quer dizer, irmão, o legado a qual o Senhor te chamou, isso quer dizer de salvação, e a salvação é individual. Salvação não quer dizer aonde você congrega. Salvação não quer dizer o anel que você carrega no dedo. Salvação não quer dizer o diploma, não quer saber o que Deus não. Salvação é uma entrega, aonde a redenção ela é individual, aonde você vai se entregar individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. O meu povo do Goiás, o meu povo de Anicuns, louvado seja o nome do Senhor, que estão aí conosco, compartilhando essa noite de adoração. Louvado seja nessa noite de entrega, o Senhor nos convidando a estar guardando a nossa casa. O que adianta você estar aí pelejando e a tua casa perecendo, porque você não tem testemunho dentro de casa, vai falar fora o quê? O Senhor está dizendo isso para nós. Guarda a tua casa, guarda a tua vida, guarda a tua língua, guarda tudo, porque se você for guardado pelo sangue do Cordeiro, você vai ter um encontro com ele verdadeiro. Oh, aleluia!
essa palavra, ela me traz a certeza que nós precisamos conhecer Jesus não só pelos benefícios que ele fez, mas entender que você é filho, você é filha, amado do Senhor, e ninguém vai tirar esse direito. Ninguém pode tirar esse direito, porque esse sangue, ele vai trazer para nós um significado de proteção, aleluia, de algo extraordinário que nós precisamos estar. Quando nós vamos olhar o efeito do sangue do Cordeiro, nós vamos ver que o sangue da própria vida pulsando, a morte não tinha poder sobre o sangue do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 23, a lei de Moisés foi sancionada pelo meio da expensão do sangue, até o capítulo 24, versículo 8. Então nós vamos olhar que o leproso só era purificado ao aspergir o sangue do Cordeiro. Levítico capítulo 14, versículo 25. O sumo sacerdote só entrava nos santos dos santos após a aspersão do sangue do Cordeiro. Levítico 16, 19. Aí quando esse sangue se transforma em libertação, que é o sangue de Cristo, purificação, a qual ele se entregou para nós, ele vai dizer para nós que a nova aliança foi sancionada por meio do sangue de Cristo. Mateus 26, 28. Então você é livre, você é livre, você é livre. Não seja prisioneiro, não seja escravo, seja aquele mensageiro que transmite as boas novas. O homem querendo ou não, você querendo ou não, o Senhor te separou para ser livre. Então nós vamos olhar e vamos ver que se a tua casa está guardada pelo sangue do Cordeiro, já estou finalizando, você pode dormir tranquilo. Se você tem convicção que os seus filhos estão debaixo do sangue do Cordeiro, você vai saber que a proteção está sobre o teu lar. Então proteja o teu lar, então guarde o teu lar. Preste atenção, o teu lar precisa estar na estrutura a qual o Senhor te chamou para estabelecer sobre a tua vida. Nós vamos olhar que Deus mexe lá atrás, como eu já disse, usando Joquebede para proteger Moisés para viver o propósito. Não adianta você querer estar vivendo aquilo que o Senhor não te chamou para viver. Muitas das vezes nós olhamos pessoas padecendo ministerialmente, querendo viver aquilo que Deus não entregou para viver, porque o chamado não é você que escolhe, é Deus que te chama. Aleluia! O chamado não é você que escolhe. Aleluia! Eu admiro muito o missionário Alcione, quem bate no peito e diz, como eu já compartilhei aqui com a Vigília, uma certa feita, uma irmã disse, olha, agora eu escolhi pregar, Deus me chamou para pregar. Eu falei, corajosa ela. Deus me chamou para pregar porque eu escolhi pregar. E até onde eu entendo, aleluia, é o Senhor que nos chama para a obra, é o Senhor que nos separa para a obra, não é eu que escolho, é Ele que me escolhe. Aleluia, é privilégio meu ser escolhida para viver o propósito. Você imagina se eu fosse tentar cantar como Elisama canta? Não ia dar certo. Ela passa uma mansidão, uma tranquilidade. Isso não ia dar certo, não vai dar certo, porque o propósito é para ela, o chamado é dela. Não eu vou querer viver aquilo que Deus separou. Você imagina se eu fosse pregar igual lá em Macau, igual as missionárias que tem lá em Macau? Não ia dar certo, porque eu sou goiana. Não vai dar certo. Então cada um precisa viver o propósito a qual o Senhor nos chamou, estabeleceu. Mas a única certeza que eu preciso ter, se verdadeiramente o sangue de Cristo corre na minha veia. Aleluia. É a única certeza que eu preciso ter. Aleluia. Que esse sangue de Cristo me libertou, me transformou. Esse sangue que purifica. Eu já estou finalizando. Quando eu olho e vou atentar aqui, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, Atos 20, versículo 28. Então nós vamos olhar e vamos atentar para essa remissão, essa transformação. Por isso que eu falo que não é de qualquer jeito. Por isso que eu digo que não é qualquer um. Por isso que às vezes a gente precisa sair do holofote e fazer algo que o Senhor nos chamou sem dar evidência. Porque quem tem que aparecer na nossa vida é o Senhor. É o Senhor que tem que aparecer. Você tem que ser reconhecido pela presença de Cristo na sua vida. É muito gostoso isso, quando as pessoas chegam até nós e falam, eu vejo Jesus na tua vida.
Quem já ouviu isso? É muito gostoso isso. Você não pregou, você não cantou, você não dirigiu live, você não dirigiu culto, você talvez estava numa fila do banco, ou na lotérica, ou no mercado, e alguém olha para você e vê a essência de Cristo exalando através da sua presença no ambiente. É isso. É sobre isso nessa noite. Então nós já finalizamos aqui dizendo que o sangue de Jesus Cristo é a nossa arma de defesa para vencer Satanás e seus demônios. O sangue de Jesus Cristo, purifica a nossa vida do pecado. Nós já somos livres, querida. Não tem um homem que julgar a nossa vida. Nós somos livres. Aleluia. E o juízo final é a única certeza que nós temos. Aleluia. Nós não temos que temer o juízo do homem. Nós temos que temer o juízo eterno. Aleluia. Lá não vai ter que ter mansidão. Lá é apartai de mim. Eu não te conheço, ou chega para perto. É a presença de Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de deixar essa palavra aos nossos corações, para mim e para a tua vida. Esse sangue, ele nos chama para viver uma boa nova, para ter intimidade, para ser guardado pelo Senhor. Proteja a tua casa, proteja a tua família, proteja o que é teu, proteja o teu coração, proteja, se blinda. Se não te faz bem, não faz, não entra, não conversa. É assim que o Senhor vai dando para nós essa entrega para saber que o efeito do sangue do Cordeiro é aquele efeito a qual o Senhor estava purificando. O efeito de sangue de Cristo é sabermos que somos comprados pelo Senhor. Amém? Então, nessa noite eu quero agradecer. Eu quero louvar a Deus por poder estar aqui na presença do Senhor, porque nunca será sobre a Rosilene. A Rosilene não tem nada para oferecer a não ser a dependência do Eterno. O corpo, a fadiga, os anseios, nós entregamos ali quando oramos ao Senhor. Então o Senhor vai dizendo para nós, olha, a sua entrega, aleluia, vai fazer com que verdadeiramente você seja guardado pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos comprados pelo sangue de Jesus e você tem dono. Deus tem um tema para nós. Você é comprado pelo sangue do Cordeiro e você tem dono. Louvado seja o nome do Senhor e já devolvo de quem de direito.